Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso curso online de autoconhecimento, nosso curso de primeira câmara de Gnosis. Nós estamos aqui, como você já conhece, na Câmara Básica, essa primeira etapa, na lição número 12, chamada A Árvore Genealógica das Religiões, para dar continuidade aos nossos estudos. Então seja bem-vindo mais uma vez e vamos dar uma olhada no nosso conteúdo para hoje. Temos ali então uma breve recapitulação da educação fundamental, lembrando os fundamentos da educação. Logo vamos entrar no tema da árvore genealógica das religiões e aí vamos ver os seguintes pontos. A origem das religiões, de onde surge uma grande tradição religiosa, a experiência direta que está relacionada a isso do homem com Deus, os princípios religiosos que vão ser acessados nessa experiência, as formas religiosas, que já são as tradições, a maneira como se organizam e desenvolvem, a conexão que existe entre as diferentes religiões, logo a gnosis como síntese, porque a gnose está relacionada a todas essas religiões, e a ciência da autorrealização, que é o que nos interessa, né? O processo de união do homem com Deus. E então, na parte prática, nós temos a Runafá, como já foi estudado, e as demais práticas anteriores. Certinho? Então, falando da educação fundamental, nós vimos ali os fundamentos para a edificação de um ser humano. Como a gente estuda na Gnosis, o caráter se desenvolve, se cultiva, inteligência se desenvolve, se cultiva, amor se desenvolve, se cultiva, felicidade se cultiva. Tudo isso é parte de uma ciência, segundo a Gnosis nos coloca. Não é uma questão apenas de ter sorte porque nasceu numa família privilegiada ou porque encontrou pessoas e circunstâncias favoráveis na vida. Claro que isso também tem valor, mas esses atributos, como a gente colocou, amor, caráter, inteligência, felicidade, etc., tudo isso é resultado de um trabalho que vai esculpindo isso dentro de uma pessoa, na sua vida. E isso é os fundamentos da educação, o que fundamenta a alma, a virtude de um ser humano. Então, os princípios estudados na Gnosis são chamados de educação fundamental, porque é o que fundamenta a nossa pessoa como essência, como consciência, a nossa identidade, certo? Então, aqui não temos tempo, né, para relembrar em mais detalhes, mas esse é em síntese aquilo que foi estudado na educação fundamental e convidamos você a sempre rever, repassar, pode assistir a aula de novo, estudar os materiais, pode estudar os livros, etc. Certo? Cada assunto desse, para ser assimilado, absorvido, bem compreendido, não é apenas em uma aula. Isso aqui é uma introdução a uma sabedoria infinita e que exige muitas vezes estudar os mesmos livros de novo e outros novos também e buscar experiências e práticas e reflexões, quer dizer, é uma longa jornada, uma longa caminhada que exige de nós bastante dedicação para poder atingir a profundidade desses estudos, certo? Vamos lá para a árvore genealógica das religiões. Passando então aqui, vamos iniciar com uma pergunta. Vou fazer uma reflexão conjunta com vocês. De onde surge uma grande religião? Colocamos uma grande religião porque nós nos referimos aqui às grandes tradições. Quando a gente fala criar ou surgir uma religião, não estamos falando de uma pessoa que frequentava uma igreja e de repente saiu dessa igreja e abriu a sua própria igreja. Colocou um nome um pouquinho diferente. A gente não se refere a abrir uma igreja. Estamos falando aqui das grandes tradições, as grandes religiões da história da humanidade que
geraram movimentos em países inteiros, continentes inteiros, influenciaram todos os costumes de diferentes épocas, né? Como, por exemplo, o cristianismo, uma grande religião, o judaísmo, grande religião, o hinduísmo, o budismo, o islamismo, etc. Então, falando dessas grandes tradições, podemos falar da religião egípcia também, da religião grega, da religião persa, entre outras, né? Entre muitas outras, entre os maias, tipo, foram grandes religiões que se desenvolveram e formaram grandes tradições históricas. E então, nos enfocando nisso, vamos perguntar para você, para a gente fazer a nossa análise. De onde surge, como começa uma grande religião? Pensa um pouquinho. Vamos lá. De um profeta. Sim, também chamados, como a gente usa na gnose, avataras, ou mensageiros. Um profeta. Tudo surge de uma pessoa central, de um personagem muito especial, um personagem extraordinário, um personagem sobre-humano. Sempre é assim. Um personagem que tem capacidades a mais, uma capacidade elevadíssima, e de repente ele traz uma mensagem, né? Ele traz uma mensagem e começa a partir dali uma tradição que vai se desenvolvendo através do tempo. Mas aí, na nossa análise, vamos perguntar, começa de um profeta, ok, toda religião surge de um profeta, de um mensageiro, mas como exatamente isso acontece? Por que que isso acontece? O que que ele tem de especial? O que que ele fez? Onde que ele foi? O que que ele fez para poder chegar com uma grande religião? Ou pelo menos para poder iniciar uma grande religião, já que depois ele tem muitos colaboradores também. Mas o que que ele fez? Qual é o fenômeno em si que permite que uma pessoa possa criar uma tradição, um sistema de uma magnitude de milhares e milhões de pessoas por centenas de anos que pratiquem e sigam ele? Que fenômeno é esse? Já pararam para analisar? Que às vezes a gente está acostumado a pensar só no Cristo como Jesus o Cristo, né? Como profeta e mensageiro, mas a gente faz uma análise na história, a gente vai ver que foram muitos. No Antigo Testamento tem muitos profetas, Daniel, Elias, Moisés, e de outras grandes tradições também, o Buda, Krishna, Maomé, Quetzalcóatl, na América, né, dos povos antigos pré-colombianos, né, antes de Colombo chegar, antes da colonização, ali estavam os astecas, os maias. Então, são muitos desses mensageiros e profetas que iniciaram grandes tradições. Mas volto para a pergunta. O que foi que eles fizeram? Qual foi o processo pelo qual eles passaram que deu a eles, digamos, o conhecimento e a autoridade para poder desenvolver algo assim tão elevado que é uma grande religião da história? Certo, então nós vamos chamar esse fenômeno de a experiência mística direta. Quero que você analise, preste atenção nesse aspecto. A experiência mística direta. Quer dizer que é uma experiência divina, direta. Ele teve um contato direto com Deus. E como que é isso, né? É difícil a gente colocar isso em conceitos. É difícil a gente tentar teorizar sobre isso. Porque é uma experiência que, para compreender direito, a gente teria que vivê-la. Teríamos que experimentá-la.
Não é simplesmente uma coisa de que alguém nos explique. A experiência é algo muito íntimo, muito próprio de quem vivencia. Ele experimenta Deus, então ele compreende Deus, ele sente Deus, ele se integra com Deus de uma maneira que permite ele poder falar daquelas coisas. E que os outros não experimentaram, não têm a comprovação que ele teve e por isso vão aprender com ele. É isso, certo? Então, vou colocar um exemplo de como é esse contato direto. Só por ilustração, acho que os exemplos enriquecem, né? Imaginem numa pirâmide do Egito, que houvesse ali escavações, né, buscas arqueológicas, os estudiosos, e de repente descobrem uma câmara. A câmara geralmente é um quarto, uma sala, que eles não conheciam. E essa câmara está fechada, selada, nunca foi aberta. Eles passam algum tipo de scanner, raio laser, alguma coisa, que percebe que tem um quartinho diferente lá onde eles achavam que não tinha nada. Aí de repente vem a pergunta: o que será que tem lá dentro? Aí alguns podem opinar. Provavelmente é a tumba da rainha, não sei o que lá, do faraó. Provavelmente é ali a múmia dela, os pertences dela e etc. que estão ali. Aí vai ter outro que vai falar: não, esse povo tá louco, essa aí deve ser uma tumba de escravos, que não tem riqueza nenhuma, que não tem nada importante historicamente. E outros vão dizer: não, ali deve ter muito ouro. E outro vai dizer: não, isso aí tá vazio, isso aí não tem nada. E outro vai dizer que acha que ali dentro já foi saqueado. Eu acho que já entraram aí, já tiraram as coisas, etc. E aí as pessoas, imaginem que elas comecem a discutir até entre elas sobre essas teorias. Elas começam a especular. Especular é esse exercício de ficar tentando imaginar o que pode ser, o que pode não ser, e ficam argumentando entre si. Não, com certeza tem ali a múmia da rainha. Não, eu tenho certeza que tem escravo. E ficam brigando entre si nesse sentido. Aí de repente vem uma pessoa que consegue entrar lá. E ela entra. E ela fica um tempo ali dentro. Algumas horas, sozinha. E fica investigando tudo que tem lá dentro, olhando, examinando. Aí ela sai, sozinha. E ela vai falar com essas pessoas. Aí ela chega ali fora e estão essas pessoas. Não, porque tem a tumba da rainha. Ah, porque tem os escravos. Ah, porque tem ouro. Ah, porque não tem nada. Ah, porque... Veja, pessoas já brigando. E ele tem a comprovação da realidade. Então veja a diferença entre essas pessoas. Ele comprovou, ele viu por si mesmo. E os demais estão baseados em crenças, baseados no que eles acham que é. Ou porque ele pressupôs, ou porque ele escutou alguém dizendo e falou: não, faz muito sentido. Ele escutou uma explicação de alguém e segue aquela teoria. Alguns afirmam, alguns negam. Acho que é, acho que não é. Acho que tem, acho que não tem. Mas na realidade, essas pessoas não sabem. Só sabe aquele que entrou. Então agora vamos trazer essa ilustração para a nossa realidade do estudo aqui. Esse que entrou lá e viu por si só o que tem, verificou com seus próprios sentidos, é o profeta. Ele teve uma experiência direta, uma experiência real. E essas pessoas que ficavam especulando com as suas opiniões e teorias, é o povo comum e corrente, somos nós. Que fica
achando que é de um jeito, achando que é o outro, ou acreditando que é de um jeito, acreditando que é o outro, e às vezes até brigando entre si pelo que acha, mas no fim sem saber. Quem acha A ou acha B, ou crê em A e crê em B, não sabe até comprovar aquilo. Então, a experiência é uma comprovação. Ela não é um achismo. É o que a gnose propõe. Veja, por exemplo, o caso da reencarnação. Algumas pessoas vão falar, eu acredito em reencarnação. E a outra vai falar, eu não acredito em reencarnação. Não, mas claro, você tem que acreditar porque faz sentido por isso, por isso, por isso. Aí o outro, não dá para acreditar porque não pode, porque por isso, por isso, por isso. Quer dizer, argumentos a favor, argumentos contra, mas a pergunta vem, tanto o que acredita quanto o que não acredita, será que algum deles comprovou diretamente isso? Será que de alguma maneira ele observou por si mesmo a realidade daquilo? Alguns vão dizer, eu não preciso ver para crer. Pode ser que diga isso, mas a pergunta é para que cada um faça para si mesmo. Será que eu tenho compreensão e comprovação de cada coisa na qual eu acredito? A que nível eu compreendo aquilo? Porque quando a pessoa vivencia, ela compreende e não tem mais quem diga para ela que é mentira. Samael Aunveor, por exemplo, da Gnose, ele fala da reencarnação e ele fala que ele lembra de todas as suas vidas anteriores. Ele diz assim, tá bom, eu poderia até concordar com alguns intelectuais que dizem que a encarnação não existe por isso, por isso, por isso. Mas como que eu vou fazer para esquecer as minhas vidas que eu lembro todas? Quer dizer, para ele não é uma teoria. Para alguns é uma teoria que faz sentido. Eu acredito porque faz sentido, mas daí dizer que eu lembro, que eu comprovei direto... Não, aí também não. Né? Então, é isso que é importante, a gente ir discernindo na nossa vida, cada um, entre o que é uma informação que nós temos, um conjunto de conceitos, uma teoria, uma crença, e o que é conhecimento real, porque eu conheço aquilo. Então, baseado nisso, vamos voltar ao que é a experiência direta. A experiência mística direta. Mística está relacionada ao divino, ao espiritual, é uma experiência espiritual direta. Queremos dizer aqui que o profeta vivenciou Deus, ele experimentou Deus diretamente. Ele teve momentos com Deus. Deus no coração, e ele sentia uma paz que Deus sente. Ele sentia a felicidade de Deus. Deus na mente, e ele sentia e visualizava a compreensão que Deus dava, que Deus permitia. Então é um nível muito alto. Aí você vai chegar para uma pessoa dessa depois de uma experiência dessa e vai dizer, não, Deus não existe porque o homem veio do macaco e tudo é simplesmente uma evolução das espécies, a vida é um acidente da natureza, etc. E ele não tem como esquecer o que ele sentiu. É como o amor, quem sentiu um amor profundo, para ele isso é real. Pode chegar outra pessoa que não acredite no amor, que nunca sentiu e não vai concordar. Então, isso é próprio de cada pessoa. A Gnosis propõe que cada um de nós alcance a sua experiência mística direta. Lembram que nós temos uma essência, nós temos um ser interno. E existem práticas e ferramentas que nos permitem elevar a nossa consciência, até nos unir com a nossa alma, nos unir com o nosso espírito. E a pessoa que está num estado desse é um estado de arrombamento espiritual, dizem alguns,
um êxtase, quase um transe espiritual. É um estado alterado de consciência. Existem técnicas para isso. Uma meditação profunda é isso. É para isso, na verdade. Não é que é isso. É uma ferramenta para isso. Talvez a gente tenha que praticar muitas e muitas vezes até ir atingindo esse nível de excelência na prática. Mas é por aí. É possível. Inclusive, a gnose nos ensina que existe um nível de consciência, quando a pessoa se conecta com a sexta dimensão, que naquele momento ela se livra totalmente do ego. O ego não consegue entrar na sexta dimensão. Digo isso em meditação, né? A pessoa está ali com o olhinho fechado. A consciência dela é que vai se conectando com as outras dimensões. E isso a gente vai estudando mais adiante. Não se preocupe tanto em detalhes aqui conceituais. Mas a gente comentou sobre o mundo astral, o mundo mental, aí tem o mundo causal, né? Corpo causal também. Quando ele chega nesse nível que chama o causal, o ego não entra. O ego fica para fora. Então imagina o que a pessoa sente tendo a consciência toda unida de novo. Cada porcentagemzinha da essência, da consciência que está dentro das garrafinhas do ego, né, aprisionada, engarrafada, de repente está tudo junto de novo. Como seria isso? Te pergunto, imagina como seria a paz que a pessoa sente naquele momento. O amor que ele sente pela vida, o amor que ele sente por Deus, o amor que ele sente pelos seus semelhantes. Se naquela hora ele lembrar do irmão, da irmã, de qualquer pessoa ali, vai sentir um amor incrível por aquela pessoa, vai ver o lado bonito daquela pessoa e vai sentir talvez um arrependimento por ter tratado mal aquela pessoa, por ter sido ingrato. Vai ter uma compreensão totalmente diferente das coisas, porque naquela hora ele está unido com Deus. Veja o poder de uma ferramenta como a meditação. Apesar que muitos pratiquem de forma superficial, só como relaxamento ou só como bem-estar, mas a gente está falando de uma experiência de consciência alterada, uma experiência mística, divinal, espiritual. E isso poderia permitir a gente estar com Deus e usar essa lucidez de Deus que está dentro de nós, porque a nossa essência é Deus, concordam? Lembram? Então eu estou me integrando com a minha alma. Na verdade, o mundo causal é o mundo da alma. E ali eu posso ver com a lucidez da alma e depois volto para cá carregado de harmonia, de ideias, de impulsos positivos, impulso de ajudar, impulso de aprender, impulso de cristalizar, de fazer. Não tenho preguiça, não tenho medo, não tenho complexos, não tenho insegurança, não tenho dúvidas, tenho convicção, tenho fé, tenho amor, tenho tolerância, tenho compreensão, não fico querendo discutir com ninguém, ganhar razão, nada. Simplesmente ser feliz e ajudar os outros a serem também, quem quer ser. Veja o que a pessoa poderia trazer num dado momento de uma experiência mística. Incrível, não é? Isso na gnose a gente estuda. Bom, mas vamos voltar para a nossa historinha aqui, porque tem bastante coisa. Nosso exemplo. O que acontece ali? O profeta, lembra? De onde surgiu a religião? De um profeta. E o que o profeta fez especial? A experiência mística direta. Ele foi lá e vivenciou por si mesmo. Ele foi lá e conheceu a realidade divina por si mesmo. E aí, o que ele vai fazer depois disso? Claro, importante dizer, não é num dia só. Não é tudo de uma vez. Não é uma só experiência. Não é que ele era uma pessoa comum e corrente, um dia ele meditou e saiu dali iluminado já como um grande mestre. A gnose ensina que isso não existe, tá? Só para que não haja confusão sobre isso. Não existe. A natureza não dá saltos. E um grande sábio, qualquer um desses, teve que meditar por muitos anos. Teve que eliminar o ego por muitos anos, despertar consciência por muitos anos, teve que se purificar, teve que fazer muito sacrifício. Quer dizer, é uma vida de dedicação com várias experiências ao longo dessa vida. Algumas mais profundas e intensas, outras nem tanto, mas muitas e muitas experiências, dificuldades, altos e baixos. É toda uma vida de trabalho
para chegar nesse nível de excelência no qual ele se conecta com Deus mesmo de uma forma integral. E aí ele traz aquilo já com muita clareza, porque existem níveis e níveis de experiência, níveis e níveis de clareza. Você pode ter um contato com Deus numa emoção superior e trazer algo maravilhoso, mas não quer dizer que você já sentiu tudo que pode sentir, que já compreendeu tudo. Foi um aspecto daquilo. Então, só lembrando isso, não é só uma vez, né? Então, esse profeta tem dedicado a sua vida e ele chegou à conexão com Deus. Ele produziu, sabe o que? O religare. Lembra do termo religare? Lembra que a gente falou há 2 lições atrás no Decálogo, que era a lição número 10, sobre os 10 mandamentos, né? O código de leis de Moisés, e que ali a gente falava do termo religião, que significa religare, que é voltar a unir Deus e o homem. Um dia estiveram ligados e o homem andava e ele tinha consciência de Deus dentro dele, ele tinha a essência 100%, não tinha ego. Aí houve um processo de desligamento, afastamento, o homem caiu, o homem se degenerou, o homem perdeu a luz, perdeu a lucidez, ele saiu do paraíso, ele saiu do Éden, como está narrado no episódio do Antigo Testamento, no qual o Senhor Jeová expulsa Adão e Eva do Éden porque eles violaram as leis. Então o homem foi expulso, ele saiu e ele foi formando ego, foi formando defeitos, foi perdendo a consciência. É uma coisa também gradual, assim, não é tudo de uma vez. Foram séculos, milênios nessa decadência do ser humano. Por isso que a gente estuda isso na gnose, que hoje as nossas capacidades estão atrofiadas, né? Fomos perdendo, infelizmente, as capacidades divinas que a humanidade teve em outra época, muito tempo atrás. Mas então, o que acontece? Alguns grandes sábios conseguem voltar. Tá todo mundo desconectado, todo mundo elucubrando, especulando sobre o que tem lá em cima. Mas é muito difícil ir lá. E não só ir lá, se estabelecer lá. Voltar a conectar, não é dar uma conectadinha e já sair. É se integrar de novo com o espiritual. Esse é o religare. Então, o sábio foi lá e produziu o religare. Ele se autorrealizou, ele se tornou um autorrealizado, um mestre. A gente já citou também esse termo. O autorrealizado é aquele que se uniu de novo com o seu ser. Ele eliminou o ego e ele se uniu com a sua essência, com a sua alma e com o seu ser. Ele chegou a esse nível mais alto. Então, naquela pessoa já existe uma expressão do ser mesmo, do espírito. Uma coisa fenomenal. Expressar a alma e depois expressar o espírito. Imagina? Então, o profeta é aquele que fez isso. Ele voltou, ele fez o religare e, portanto, ele continua conectado com o espírito. Não foi uma experiência isolada. Ele continua. O espírito já está aqui com ele e dando a luz, a inteligência, o amor, os atributos, toda a sabedoria que o espírito tem. Então isso que ele faz é demais, é de altíssimo nível. Pois é. Então, lembrando isso, religare, o que é então que o profeta vai fazer? Ele chega e pensa, puxa, eu preciso ajudar os meus irmãos, meus semelhantes. Ele vem com essa missão de transmitir aquilo que ele aprendeu. Ele quer ensinar o que ele vivenciou. Ele vivenciou Deus, ele percebeu que isso é algo maravilhoso, é o que vale a pena na vida, é o que realmente satisfaz, é o que realmente dá plenitude para a pessoa, felicidade para a pessoa, mais do que qualquer desejo
de objetos ou de satisfação de prazeres. Mais do que tudo, ele percebe isso é o que vale a pena. Cada pessoa voltar ao seu próprio espírito, voltar a ser quem é, se conectar com o que há de melhor dentro de si. Isso é o que vale a pena e ele vai ensinar. Então ele chega com a mensagem para as pessoas. Ele chega e fala, agora eu vou contar. Também não quer dizer que vai ser num dia só. É muita coisa. Mas ele chega e fala, eu vou compartilhar isso. Eu vou ensinar. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai ter um problema. Ele vai ter um problema, ele vai ter uma dificuldade. Só deixa eu passar a lâmina aqui pra gente... Já falamos da dificuldade. Veja ali, se ficou muito pequeno. Os avatares e mensageiros comunicaram a verdade experimentada por eles, graças à sua consciência desperta. Certo? Tá acompanhando a nossa construção aqui, né? Então ele chegou ali, agora eu vou ensinar. E aí é que eu disse, mas ele vai ter um problema. Problema porque... Como que eu explico? Aquilo que ele sentiu, aquele amor do universo que ele sentiu, como que ele coloca aquilo em palavras? Como que se explica uma emoção tão elevada daquela? Ele se conecta com Deus num nível que ele sente que todos somos um. Ele se sente diluído na unidade. Ele percebe que estar separado uns dos outros é uma grande ilusão. Na verdade, todos somos um. É lá, né? Ele foi lá. Aqui nós estamos separados. Mas a nossa essência, nosso espírito, está conectado entre todos. Então, ele sentindo esse algo tão elevado, como que ele explica em tantos mistérios divinos que são muito mais complexos do que a palavra permite, muito mais complexos do que o nosso idioma permite? Como que eu explico? Como que eu explico o que é o amor? Imagine. É uma coisa que você sente assim, que é muito bom. Como que eu explico? Imagina sentir Deus. E como que eu explico o que é sentir Deus? Como que eu explico a compreensão profunda que Deus tem das coisas e que iluminou a mente dele? Então é super exigente poder explicar. Vejamos a diferença. Uma coisa é sentir as verdades do universo de Deus. Outra coisa é transmitir para as pessoas. São dois processos diferentes. Talvez ele sentisse e não passasse para frente. São duas coisas diferentes. Então, ele sentiu, ele compreendeu, ele se uniu ao divino. Mas daí agora que ele vai transmitir isso para os outros, ele vai ter que organizar a mensagem dele de uma maneira que se entenda. Vê se vocês concordam. Será que é só chegar falando? Todo mundo vai entender? Todo mundo entende igual? Como é que é? Não é tão simples, né? Ele vai ter que organizar uma linguagem para ver para quem que eu vou falar. Qual é o meu público? Qual é a realidade deles? Quais são os conhecimentos deles? E aí ele vai adotar uma linguagem naquele idioma, naquela época, de acordo com aqueles costumes. Você vê que na época de Cristo se usava muitas parábolas relacionadas a camelo, relacionadas a sementes, a plantar. Se utilizava parábolas relacionadas àquela época. Ele não ia falar, por exemplo, uma grande metrópole com os edifícios de 100 andares. Ele não ia dar um exemplo desse. Um exemplo desse pode ser dado hoje em dia. Mas um exemplo desse não podia ser dado naquela época. Não tinha sentido. Por mais que ele talvez pudesse ver o futuro. Mas
não faz sentido colocar ali. Estão entendendo? Ele tem que falar numa linguagem de acordo com aquela época, com aquela cultura, com aquela civilização que já tem suas tradições, suas normas, seus preconceitos. As pessoas têm preconceitos. As pessoas têm já alguma noção de religiosidade que muitas vezes ainda é muito introdutório, ainda é muito limitado. Então ele tem que ensinar de acordo com esses conceitos que as pessoas têm. Ele tem que trazer um antídoto de acordo com as dificuldades que as pessoas têm. Correto? É que nem ensinar para criança, você vai adotar uma linguagem, ensinar para adultos, ou mesmo falando de criança, você vai numa tribo indígena lá da Amazônia ensinar para criança. Ou você vai numa escola internacional dessas bem requisitadas, super caras, que tem crianças de um alto nível de poder aquisitivo, social. Você vai falar igualzinho para eles que estão no videogame, que estão no, do que você vai falar lá para as criancinhas da tribo. Não. Então, é necessário que ele pegue essas verdades que ele compreendeu e coloque num molde, num sistema, numa roupagem, numa linguagem para poder transmitir. E essa linguagem tem que fazer sentido para quem vai ouvir. Se ele estivesse em outro lugar, ele ia fazer um outro jeito. Todo mundo entendeu isso, né? Acredito que já está visível. Então aí ele vai elaborar um método, ele vai elaborar uma doutrina, um ensinamento, uma mensagem. Agora ele vai passar uma mensagem. Certo? Estão vendo as duas coisas, né? Recebeu de cima a verdade, digamos, a conexão com Deus, e agora ele vai transmitir através de uma forma. Ele vai elaborar uma forma que dá muito trabalho. Ele precisa se preparar, se dedicar para isso, senão ele não consegue se fazer entender. Senão ele não consegue transmitir, não chega às pessoas. Ele pode até falar coisas, mas não transmite. E então daí não consegue se atingir o objetivo que queria atingir. Então aí, pessoal, nós vamos com isso, com essa ilustração, ter dois aspectos bem claros. Veja só. Primeiro, os princípios religiosos. O que são os princípios religiosos? São princípios divinos, leis, fórmulas cósmicas e eternas. Os princípios religiosos são partes de Deus. São a ciência como Deus funciona. É a grande ciência da criação. É a grande realidade de Deus. É a grande verdade. Mas por que princípios? Porque são muitos aspectos. São fórmulas. E são eternos. Deus não mudou de 2000 anos para cá, ou de 10.000 anos para cá. Deus não muda a cada ano. Deus é eterno. A realidade divina é eterna. Então esses princípios religiosos, nós estamos falando lá daquilo que está lá em cima. Porque lá em cima, mais além do tempo, é a eternidade. Mais além de tudo que a gente imagina das formas, estão os princípios de Deus, as supremas fórmulas da verdade. Diz Samael Aun Weor, a grande religião cósmica. Incrível, né? E então ali é que estão essas verdades guardadas, que não é só uma coisa, são muitas coisas. A gente viu, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 princípios. O Pai tem toda uma realidade que se desdobra no Filho, que tem toda uma realidade, uma missão, e se desdobra no Espírito Santo, e tem a Mãe, quer dizer, são princípios, toda a estrutura divina, seu funcionalismo e sua ciência, sua realidade, suas fórmulas. Como funciona Deus? Como é Deus? Quem é Deus? Então, quem tem a experiência direta com os princípios religiosos compreende a criação. Isso é o que acontece com o profeta. Percebem que todos esses grandes profetas falam de como começou o mundo, de como a humanidade começou, fala do futuro, eles falam de coisas que, meu Deus, como é que pode? Fala do início do planeta, fala de outros planetas, eles falam de coisas que realmente tem que ter um conhecimento espiritual para isso.
Não é uma cultura de livros, é muito mais. Então, o profeta que compreendeu, alcançou a sabedoria dos princípios religiosos, absorveu essas fórmulas cósmicas, ele compreendeu a ciência e a estrutura do universo, que é a mesma. Por mais que o tempo passe e apareçam novas religiões, talvez, mas esses princípios são eternos, imutáveis. Certo? Entendeu isso? Então, o que ele sentiu, o que ele experimentou na sua experiência é algo eterno. É Deus. Aí, quando ele vai adotar a linguagem para poder transmitir aquilo que ele aprendeu, aí aparecem as formas religiosas. As formas são ensinamentos e tradições elaboradas a partir dos princípios eternos. Viu a diferença? Então, ele vai buscar o jeito de explicar. Como que eu explico para essa gente? Essa gente fala hebraico. Essa gente escreve assim assado. Essa gente come assim. Essa gente acredita em tal tipo de Deus. Essa gente tem esses costumes. Essa gente é assim. Então, eu vou explicar para eles baseado em tudo isso porque eles vão me entender. Meio que falando a mesma língua. Então ele forma uma tradição que faz sentido ali. Ele cria certos costumes que respeitem os princípios. Respeitem os princípios. Mas que adotam uma forma aparentemente nova. Uma forma, uma linguagem nova. Podemos dizer então que as grandes religiões são roupagens que foram dadas aos mesmos princípios. Esse profeta, vamos dizer que nesse caso do nosso exemplo, que eu fui criando desde o começo aqui, fosse Jesus o Cristo. Jesus o Cristo chega, ele encontra um contexto ali no judaísmo, né? E ele tem a experiência direta, volto na lâmina anterior, ele conhece os princípios religiosos, as grandes fórmulas divinas, e ele vai adotar uma forma que faça sentido para aquele povo daquela época. Então ele começa a ensinar o cristianismo. Ensina ali, naquele contexto, naquela região, e com a linguagem própria. Aí surge o cristianismo. Podemos dizer que o cristianismo como tal é uma roupa que foi colocada, né, nos princípios para poder transmitir os princípios ali. Só que aí existe uma coisa muito misteriosa, pessoal. Tem uma coisa muito misteriosa que, com o passar do tempo, as coisas se modificam. As coisas vão se modificando. O profeta se retira. O ensinamento fica na mão de um discípulo, que depois fica na mão do outro discípulo, que depois fica na mão de outro, e de outro, e de outro. Daí começa a ter grandes desafios, vão passando séculos e gerações. Aquela instituição vai crescendo, 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 vai tendo muito poder, daí tem pressão de governo para poder tomar decisões que influenciam o povo. E aí, de repente, em algum momento, algum discípulo desses não tinha, óbvio, a sabedoria que tinha lá o profeta lá atrás, e começa a tomar algumas decisões um pouco erradas, e daí começa a entrar interesses de poder, interesses de ganância, começa a entrar o ego, e começa a entrar briga, começa a entrar traição, começa a entrar mentira, começa a entrar coisas que vão afastando aquela forma religiosa do seu princípio. Às vezes tem esse tipo de coisa, como eu falei, outras vezes também pode ser que as pessoas estejam com muito boas intenções, o discípulo do discípulo, mas que ele não consiga chegar a um nível de consciência tão elevado para tomar as melhores decisões e acaba fazendo modificações na doutrina, acabam fazendo coisas que não correspondem mais àquilo que estava lá no início. Então veja a diferença do que o profeta ensinou no início e o que
pessoas seguidores dele de muitas gerações mais tarde vão fazer. Se a gente olhar na nossa história, a gente vai ver que existe, por exemplo, a tal da Santa Inquisição, que queimava pessoas vivas porque elas acreditavam em outras coisas. E isso foi dentro da igreja católica, cristã. Será que o Cristo faria isso? Será que isso estava de acordo com os princípios utilizados lá no começo? Ou será que isso não foi um desvio que acabou levando a uma agressividade, a uma perversidade, por N situações que possam ter ocorrido ali? Então acontece que essas grandes tradições, ao longo do tempo, vão se modificando, vão alterando, elas não são imutáveis, elas não são sempre iguais. Não são sempre iguais. Na verdade, as formas que a gente vê hoje já estão bastante alteradas com relação a como elas eram no início. Então aí vem um grande mistério. Aparece um novo profeta. Por, digamos, decisão divina, desígnios divinos, aparece um novo profeta. Porque por alguma razão precisa de uma nova mensagem, de uma mensagem renovada. Às vezes aparecem santos ou personagens dentro da própria tradição religiosa que traz uma mensagem nova, como apareceu São Francisco de Assis, dando uma renovada total na maneira como se entendia ali dentro do cristianismo. Às vezes aparecem pessoas para relembrar os princípios antigos que estavam meio desatualizados, meio esquecidos, apesar que as pessoas ali tivessem suas boas intenções também. Mas se vai se perdendo a linha, o foco, Deus lá em cima manda mais um. E é um grande mistério. Ele manda um outro profeta. Então aí aparece de novo, como a gente citou no início, alguém, uma pessoa, um profeta que vai ter a experiência direta, que vai produzir o religare, que vai se autorrealizar, se unir com seu ser interno, matar o ego e tudo aquilo. E ele vai comprovar e conhecer Deus em todo o seu funcionalismo, e ele vai trazer então o ensinamento. E ele vai ter que dar uma forma, uma roupagem para esse ensinamento de acordo com o período, de acordo com o idioma, a linguagem, os costumes das pessoas. Então aparece, digamos, Maomé. E Maomé já seria século 6 ou 7, anos 700 por ali que floresceu, né? Depois de Cristo, que floresceu o islamismo, né? De Maomé. Então ali ele cria toda uma nova forma religiosa. Mas a forma é diferente. Agora eu te digo, se você comparar o cristianismo com o islamismo, você vai dizer que é muito diferente em muitas coisas. Só que o que a gnose está dizendo aqui, vou voltar à lâmina, os princípios religiosos, divinos, leis, fórmulas cósmicas e eternas que Jesus vivenciou e os princípios que Maomé vivenciou são os mesmos. A diferença é que Jesus adotou um formato para entregar isso naquela época, naquele contexto, e Maomé adotou um outro formato para entregar também a sua mensagem naquele outro contexto 600, 700 anos depois. Certo? Então, é como se todas as grandes religiões, assim afirma Gnosis, fossem diferentes roupagens para a mesma verdade, para o mesmo conjunto de fórmulas eternas, cósmicas, que foram maneiras diferentes de explicar
e que vieram a responder ou a atender uma necessidade quando um grupo de pessoas estava precisando, por alguma razão. Ou porque aquela religião anterior já estava meio se dividindo, por alguns se desviando, né? Ou porque alguns grupos estavam se desviando, se desvirtuando, ou porque em alguma região estava precisando. Ou às vezes aparece, como eu falei, como São Francisco, dentro da própria instituição e vem dar uma releitura. Quer dizer, aparecem mensageiros que mudam as formas, quando elas já não têm impacto na consciência das pessoas. Às vezes as pessoas vê como são por muitas razões diferentes. Por que pode aparecer um novo? Por que a divindade pode mandar um novo profeta? Vamos analisar aqui nessa nossa reflexão conjunta. Ou porque houve um desvio dos princípios, porque um grupo ou mais não estão ensinando direito, ou porque em alguma outra região está precisando, ou porque o povo não está conseguindo mais entender com aquela explicação, precisa explicar diferente. Explicar diferente é a mesma coisa. Vejam que coisa incrível. Então é isso que Samael Aun Weor nos explica, que no fundo todas as religiões são a mesma. Todas as religiões são o mesmo sistema. É assim como a gnose enxerga. Certo? Então aí você tem claro os princípios e as formas. Legal? Então eu quero colocar alguns exemplos para você visualizar como nas diferentes tradições nós temos elementos em comum, símbolos, ensinamentos que são os mesmos. E que olhando isso, nós podemos relacionar com os princípios, é o que está por trás, é o aspecto divino que gerou aquela forma, aquela maneira de explicar. Vamos então ali, ó. Princípios, né? A Divina Trindade. Nós temos a Divina Trindade do lado esquerdo aqui, ó, o cristianismo, Pai, Filho, Espírito Santo. É uma maneira, né, de se entender. Às vezes é pai, mãe e filho também, é uma expressão da Trindade, que é Jesus, José e Maria, né, os pais e o filho. É também uma expressão da Divina Trindade. E ali da Índia nós temos Shiva, Shakti, Ganesha. Em alguns momentos é Shiva, Parvati, Shiva, Kundalini. Tem diferentes expressões do eterno feminino, mas Shiva Shakti é uma expressão, e Ganesha. E então, Brahma, Vishnu e Shiva é outra expressão da divindade. Então, são mostras que aqui foi colocado um personagem, mas ele está se referindo a outra coisa. Ele está se referindo a um princípio eterno que não tem cara, não tem nome. Imaginou? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como o primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, são forças. Eles não têm nome, não têm uma expressão. Aí a gente aqui, é quase como se fosse para explicar. Para uma criança você vai ter que dar formas. Por isso que dá trabalho para o profeta. Ele cria uma ilustração de algo que está mais além das formas. Daí depois, fazendo estudo de religiões comparadas, a gente vai percebendo como todas estão fazendo referência à mesma coisa. Então, olha lá. Os livros sagrados. Livros sagrados são também elementos que estão presentes em todas as grandes tradições. A Bíblia, Bhagavad Gita na Índia, nós temos o Alcorão do islamismo, o Antigo Testamento, né, do judaísmo, e N, que são a palavra de Deus, que são escritos divinos, elementos, né, em comum. Nós temos o Cristo como esse sol que se expressa através de um humano. O Cristo
né? Era Jesus o Cristo ali no cristianismo, mas lá no budismo, o Buda, ou Krishna lá no hinduísmo, entre outros, como a gente citou, Maomé, Moisés, o homem-deus, ou no Egito Antigo, os antigos faraós, que era Deus dentro de um homem, mostra também semelhanças entre as religiões. A Mãe Divina, o princípio Deus-Mãe, que está no cristianismo através de Maria, no Egito através de Ísis, e Samael Aun Weor cita várias, que é Deméter na Grécia, a Kundalini, ou Shakti Kundalini, né, no hinduísmo, e então são expressões de uma força que se chama o eterno feminino. Se dá uma roupagem, se dá uma cara, cada religião dá uma cara, mas a gente vai ver que tem muita coisa parecida. A cruz, aí está a cruz do cristianismo, a cruz egípcia, mas existem cruzes em várias tradições que estão relacionadas com esse mistério do espiritual, do material, e esse formato diferente da cruz egípcia pode indicar esse universo espiritual que está acima, etc. Então, o que mais? Céu e inferno. Em todas as grandes tradições existe a questão de céus e infernos. E existe a questão de uma ética do ser humano, que se ele for ético, correto, consciente, amoroso, ele vai para os céus. Se ele for malvado, grosseiro, traidor, se ele violar uma série de leis, ele vai para o inferno. Quer dizer, isso não começou com o cristianismo. Alguns pensam que sim. Ou alguns falam, é judaico-cristão, começou com o judaísmo. Também não começou com o judaísmo. A gente for ver lá no Egito, bem antes, muito antes do judaísmo, tinha isso. E antes do Egito também, segundo a Gnose ensina. Esses aspectos de céus e infernos são muito antigos, porque respondem ou correspondem a uma realidade espiritual de muitas dimensões, de muitas vibrações. Vibrações superiores céus, vibrações inferiores infernos. Então, dessa maneira, se expressa que existe algo superior e algo inferior, e esse profeta é aquele que atingiu algo superior e que ensina as pessoas a fazerem o mesmo, e que recomenda, instrui para que eles não caiam nas regiões inferiores. Veja que inferno vem de inferior, né? Ele está se precipitando ao inferior, enquanto ele poderia ir para o superior. Certo? Está fazendo sentido? Então isso vai nos levar à imagem aqui que sintetiza tudo que nós estamos estudando, que é essa. A árvore genealógica das religiões. Aí com toda essa explicação, vamos ver se para você fez sentido, se está fazendo sentido. Veja lá. Temos então como grandes galhos as grandes religiões. O budismo, judaísmo, ali confucionismo, taoísmo, que são religiões antigas da China, islamismo, cristianismo, hinduísmo, grandes tradições. Talvez algumas a gente não esteja acostumado a chamar de religião, porque a gente tem um formato na cabeça do que é religião. Talvez do Egito a gente acha que não é uma religião, ou dos gregos a gente acha que não é uma religião, ou da Pérsia, mas ele sim, segundo Samael Aun Weor, tinha seus preceitos religiosos, seus cultos religiosos, suas cerimônias. Sim, foram grandes tradições religiosas. E essas grandes tradições todas vieram dos mesmos princípios, como eu tive ilustrando durante todo esse estudo, né? Vieram do mesmo lugar. E agora, justamente, o que Samael Aun Weor nos ensina como gnoses é a síntese desses princípios. Tá entendendo? É a síntese. Nós tínhamos lá, então, os princípios e as formas. Aí, imagina que mais além de todas as formas estão esses princípios. E se alguém viesse explicar esses princípios para a gente da forma mais neutra possível, mais sintética, mais resumida,
Você falasse, resume a história toda para mim aí, para ficar mais fácil, para eu não ter que ler aqueles Bhagavad Gita, Mahabharata, o Alcorão, todo o Antigo e Novo Testamento e etc. Resume para mim como você sintetiza todo essa estrutura divina, esses princípios, essas leis, essas fórmulas, essa realidade espírito-matéria, espírito humano, questão da morte, da vida, do que é justo, do que não é justo, esse entendimento da vida, por que nós estamos aqui, quem somos e tudo mais, todo esse aspecto que diz respeito a compreender a vida no espiritual e no material. Resuma para mim. Então a gnose se propõe a isso. A gnose é esse resumo. A gnose é essa síntese. De maneira que a gnose não é uma religião nova, ou uma filosofia nova, ou uma ciência nova. Lembra? Filosofia, arte, ciência e religião. A gnose é a síntese da sabedoria que existe nos princípios. Ela é a síntese das grandes religiões e está fundamentada, enraizada, sustentada pelas 4 grandes áreas do saber. É religião? É religião. É ciência? É arte? É filosofia? Então, dessa maneira, a gente tem a conexão das religiões entre si, né? Na imagem da árvore, todas vieram dos mesmos princípios. Hoje, a gnose traz esses mesmos princípios de forma bastante resumida, explicada e facilitada para o nosso entendimento desta época, porque Samael Aunveor dedicou a sua vida para isso, com muita meditação, muito trabalho, para consciência desperta, para poder traduzir e sintetizar, conectar todo esse conhecimento de tantos anos e de tantos sábios em algo simples, fácil e direto para nós, e que permitisse a gente edificar em nós essa sabedoria com base nesses mesmos princípios ali, ou raízes: filosofia, arte, ciência e religião. Certo? Então, a gnose é a essência do budismo, é a essência do hinduísmo, é a essência do cristianismo, é a essência, como a gente falava, no fundo, todas as religiões são a mesma, apesar que suas formas de ensinar tenham diferenças entre si. Mas lá no fundo, a sua origem é a mesma, isso que a gente quer dizer. E esse trabalho aqui é para a gente conhecer essa origem, esse fundamento, a alma das religiões, a parte central, a parte essencial, a parte principal, certo? Então, nós temos inclusive o termo gnoses muito relacionado com o cristianismo primitivo. Você já ouviu falar? Os primeiros anos ali do Cristo, que tinha o gnosticismo, ou chamavam cristianismo gnóstico. Talvez você já tenha visto em algum documentário, algum estudo histórico dessa época. Se dizem evangelhos apócrifos, evangelhos gnósticos, é outra maneira de chamar, né? Que existia o cristianismo naquele primeiro momento ali, era chamado cristianismo gnóstico, ou os grupos que se aprofundavam mais nos estudos é o cristianismo gnóstico. A igreja gnóstica primitiva, talvez você tenha ouvido falar. Então hoje, o que Samael Aunveor faz é resgatar essa sabedoria, essa igreja gnóstica antiga, essa filosofia gnóstica antiga, esse cristianismo profundo, esse cristianismo esotérico, que é também a essência do budismo, que é também a essência do hinduísmo. Quer dizer, a forma gnóstica hoje está em conexão com a essência de todas as grandes religiões, apesar que nós praticamos dentro dessa forma. A gente também não quer dizer que nós vamos praticar todas, né? Ou frequentar templos e sedes das grandes religiões. Não é isso. Nós estamos falando da sua essência, né? E que nós temos essa essência e que ser gnóstico lá no fundo é também ser cristão, é também ser budista, é também ser etc, né? Um estudante, um discípulo que reconhece essa sabedoria que esteve em todos esses grandes movimentos e escolas, certo? Tá fazendo sentido, pessoal? Isso é
o que nos convida à autorrealização íntima do ser, é o que nos permite a autorrealização íntima do ser, é o que nos traz, portanto, essa possibilidade do religare. A gnosis é a síntese do religare. Tá, entendi, um dia se desligou, como que liga de novo? Então, a gnosis é o que ensina exatamente esse movimento de retorno que permite a gente se autorrealizar como ser, aquilo que chamamos de autognosis, autorrealização. E aí tem um grande mistério, o ser se autoconhece quando cristalizamos essa grande obra. Grande obra é o trabalho de autorrealização. Quer dizer que o ser interno de cada um de nós, se a gente realiza essa grande obra, não é só a gente como parte humana que caiu que vai ter um grande aprendizado, o próprio ser tem um grande aprendizado dessa parte nossa quando volta para ele. O ser conhece mais com o nosso trabalho. Que engraçado, né? Então, Deus ajuda o homem e o homem ajuda Deus, porque no fundo são o mesmo. São partes do mesmo e que através dessa queda e retorno atingem mais amor e mais sabedoria. Esse é o grande objetivo. Interessante, né? Então temos todo um estudo e uma grande jornada pela frente. Bem, então, para falar de síntese mesmo, né, lembramos aqui que a grande síntese de tudo isso que Samael Weor nos coloca são os 3 fatores da revolução da consciência. A maneira mais sintética, a maneira mais resumida de falar o que é o propósito, ou pelo menos a fórmula para se produzir o religare, é morrer, nascer e sacrifício pela humanidade. Lembramos, o morrer é eliminar o ego. Que morra o falso, que morram os complexos, que morram os medos, que morra o ódio, que morra os ciúmes, que morra a ambição, a ira, que morra a preguiça, que morra o orgulho, que morram esses aspectos negativos, para que nasça totalmente o contrário, o amor pelos demais, a segurança, etc. Felicidade pelo bem alheio, a humildade, a compaixão, que nasça isso. Isso é necessário, não tem como se unir a Deus e levar o ego até ele. O ego é o que deixa a gente nas regiões inferiores. O nascer diz respeito a utilizar nossas forças criadoras. Nós temos energias criadoras sagradas no nosso corpo e nós podemos realizar o mistério da transmutação. Transmutar essas energias é nascer para o espiritual. Nós vamos estudar isso mais adiante. Nascer para os outros níveis. Assim como nascemos no físico, um nascimento no astral, no mental, no causal, que vai permitir que se crie uma estrutura para se ligar com Deus. Isso a gente vai estudar mais adiante. E o sacrifício pela humanidade é aquele que permite que a gente colabore com o próximo, a gente se doe para o próximo, a gente ensine o próximo, ajude o próximo também a poder se libertar, ajude o próximo nas suas necessidades, no seu aprendizado, no seu despertar. Quando a gente se compromete, quando a gente se engaja em algo frequente, que a gente está se doando para que o outro seja feliz, para que o outro se realize, para que o outro desperte, a gente vai tendo, portanto, por uma lei de compensação, o direito de ser feliz, de despertar, de equilibrar nossas dívidas, nossas faltas e poder chegar àquilo que a gente está buscando, a Deus. Ajude o outro a encontrar Deus, você encontra Deus. Ajude o outro a amar, você encontra o amor. E assim vai. Certo? Também nós vamos estudar em vários momentos, em várias etapas. Bem, pessoal, então aqui vamos finalizando esse tema. Ele foi um pouquinho mais longo também, passou um pouquinho de 1 hora, e nós vamos relembrar as nossas práticas, já que elas são as que vão permitir que a gente vá tendo a nossa própria experiência. Nós vamos experimentar, né, o divino, nós vamos experimentar vibrações superiores à nossa essência, vamos experimentar paz, nós vamos experimentar lucidez, experimentar consciência, observador e observado. A gente deve praticar no dia a dia para ser mais conscientes de nós mesmos. A chave sol que
traz a nossa consciência no momento. Lembra? Perguntando sujeito, objeto e lugar, a gente traz a nossa lucidez para este momento, e isso nos permite nos observar. O exercício retrospectivo, para ser mais conscientes do nosso dia, das nossas ações. As vocalizações dos mantras, das 7 vogais. Também a Runa Fá, que nós vamos relembrar aqui, nós fizemos na aula passada, e vai ficar também junto ali com o nosso vídeo da prática, lembrando dessa disciplina, que é bastante interessante. E, finalizando, fazemos a nossa síntese, né? Falamos da educação fundamental, falamos aqui da árvore genealógica das religiões, qual é a origem das religiões, agora você visualiza, né? É um profeta, um mensageiro, a experiência direta é aquilo que ele teve que permitiu ele chegar a Deus, conhecer todos esses princípios religiosos e fórmulas cósmicas. Aí vem as formas religiosas, que é a estrutura do conhecimento, do ensinamento que ele organizou para poder transmitir naquela época, naquela região, e que em diferentes momentos aparecem novos profetas de acordo com as necessidades da humanidade, porque precisa mandar um para dar uma recuperada, dar uma realinhada, dar uma relembrada, né? Dar uma reatualizada no ensinamento que às vezes estava ficando muito dogmático, muito preso e não estava mais despertando. De repente vem mais um para dar uma despertada, e a conexão entre as religiões, todas, portanto, vieram, né, de experiências reais e concretas da mesma verdade que os profetas vivenciaram. A gnose como síntese, porque Samael Aun não veio para trazer uma forma diferente, senão ele quer trazer algo bem resumido e sintético que se conecte de uma maneira muito direta e objetiva para a linguagem de hoje. E em suma, a ciência da autorrealização, do espírito e matéria como um todo, não apenas falar das leis espirituais, mas falar das leis da criação, já que espírito e matéria está tudo conectado, né, e que isso nos permite a nossa autorrealização, que é o grande objetivo de tudo isso. Certo? Aí ficam as práticas para a gente poder levar isso à nossa experiência própria. Convite para a próxima conferência ou próxima lição: evolução, involução e revolução. Nós vamos entrar na área da metafísica e é bastante interessante. Se prepare porque vem coisa aí. Muito, 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 muito instigante esse tema. Tá bom, gente? Então nos vemos no vídeo da prática daqui a alguns instantes. Até logo.